Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Ótima terça-feira para você. Vamos juntos com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começo falando por aqui sobre NBA LeBron James. 9 jogos movimentaram a segunda-feira do basquete americano, mas esse número era para ser maior. A rodada foi marcada pelo adiamento de última hora de uma partida como medida de prevenção ao coronavírus. Em quadra, teve o tradicional show de enterradas e tocos, cesta de virada dos Suns a 1,5 segundos para o fim do jogo, cesta quase do meio da quadra, mas teve também um bate-boca estranho entre LeBron James e duas torcedoras que acabaram expulsas. Foi uma segunda-feira pra lá de movimentada nos Estados Unidos. Falando mais sobre a discussão das torcedoras com o astro do Los Angeles Lakers, as mulheres atacaram LeBron depois que ele trocou palavras acaloradas com um torcedor, marido de uma delas. King James, depois da partida, se pronunciou, abre aspas, houve um vai e vem entre dois homens adultos. Ele disse a sua parte, eu disse a minha parte. Então outra pessoa entrou e disse o que tinha a dizer. Mas não acho que elas deveriam ter sido expulsas. Elas podem ter bebido alguns drinks, talvez. Tá tudo bem. Meio que explodiu fora de proporção. Fecha aspas, afirmou ele então ao final do jogo. De qualquer modo, essas duas torcedoras foram retiradas de quadra. Falando sobre futebol, problemas à vista para Rogério Ceni e para o Flamengo, hein? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou para a próxima sexta-feira o julgamento de Gabigol por conta da expulsão na partida contra o Bahia, no dia 20 de dezembro, pelo Brasileirão. Como o tribunal também retomou o processo de Bruno Henrique relativo ao jogo com o Goiás na 11ª rodada da competição, o Flamengo pode ficar sem a sua dupla de ataque titular na reta final do campeonato. A sessão virtual da 5ª Comissão Disciplinar do STJD está marcada para 10 da manhã de sexta-feira e o relator será o auditor Eduardo Melo. Wanderson Massulo Braga Filho é o presidente em exercício da comissão. O Flamengo venceu o jogo com o Bahia por 4-3, mas o camisa 9 rubro-negro foi expulso aos 9 minutos da primeira etapa. Flávio Rodrigues de Souza afirmou que o atacante o xingou. Gabigol ficou inconformado e levou quase 5 minutos para deixar o campo. Pode ser que o Flamengo tenha problemas então e perca a sua dupla titular de ataque, formada por Gabigol e Bruno Henrique. Vamos falar então ainda sobre o Flamengo, porque ontem o rubro-negro entrou em campo e venceu por 3-0 com tranquilidade o Sport. O jogo aconteceu na Ilha do Retiro. Com o resultado, o Flamengo segue a 4 pontos do líder Internacional. Hoje tem mais, Palmeiras e Botafogo jogam às 16 horas no Allianz Parque. Lembrando que essa rodada só se completa com Santos e Corinthians no dia 17 de fevereiro. Vamos falar sobre números para esse Brasileirão Série A? Com a vitória sobre o Sport na noite de ontem, o Flamengo aumentou suas chances de título de 6% para 16%. O Carioca é o principal rival do Inter, que segue na frente nas projeções do site Infobola, do matemático Tristão Garcia. O Colorado tem hoje 74% de chances de ser campeão. O Galo, que está em terceiro com 60 pontos, tem, segundo o matemático, 8% de chances. E o São Paulo, depois de demitir Fernando Diniz ontem e agora procurar por um novo treinador, tem apenas 2% de chances de título. Ainda nesse grupo que briga pela vaga direta para a Libertadores, 3 estão praticamente definidas. Inter, Flamengo e Atlético Mineiro, todos com mais de 90% de probabilidade. Na sequência, o São Paulo tem 73%. O Palmeiras, que já está garantido por ter vencido a Libertadores de 2020, tem 18% de estar também no G4 do Brasileirão. E o Fluminense aparece com 12% de chances. O tricolor que está evoluindo na tabela e agora está em 5º lugar. Falando também sobre chances de rebaixamento, o final de semana não foi bom para nenhum dos times que briga contra a degola. Agora, voltamos àquela situação em que 3 estão praticamente definidos na Série B de 2021.
Botafogo, Coritiba e Goiás, todos também com acima de 90% de chances de queda. Na sequência, o Fortaleza aparece com 35, o Sport tem 36, Bahia 18 e o Vasco aparece com 20% de riscos de rebaixamento, segundo Tristão Garcia. Para essa reta final, faltam 15 pontos, 5 jogos e muita emoção pela frente no Campeonato Brasileiro de 2020, que se arrasta aí 2021 adentro. Meus amigos, vamos ficando por aqui, lembrando que logo mais às 11 da noite, o Palmeiras viaja rumo ao Catar para o Mundial de Clubes da FIFA. E a gente vai falar muito sobre isso então ao longo desta semana e também da semana que vem, com o Palmeiras, assim esperamos, passando para enfrentar o Bayern de Munique na decisão. Lembrando que para termos essa final que todo mundo espera, o Palmeiras precisa passar pelas semifinais contra Tigres ou Ulsan da Coreia e o Bayern também precisa avançar jogando contra o vencedor de Al Ahly e Al Ahly. Esses jogos das quartas de final acontecem na quinta-feira. E amanhã a gente se encontra com muito mais por aqui. Forte abraço, Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas.